Pronto, iniciada a gravação. Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindas, bem-vindo aí para mais uma aula online aqui de filosofia política. Eu creio que esse é o último conteúdo que eu vou estar disponibilizando para vocês. Depois, como o conteúdo nosso é filosofia política e não está tendo aula de filosofia política na Secretaria da Educação, então eu estou preparando todos os materiais para vocês, tá? Aí eu terminando esse conteúdo, o que vai acontecer? Aí vocês vão começar a participar do conteúdo que a própria CED está disponibilizando no terceiro trimestre já. Tá? E até mesmo agora no segundo. Eu vou, depois de explicar esse conteúdo, amanhã eu vou deixar disponível para vocês uma AV2, que é sobre a filosofia política dos contratualistas, lá do Thomas Hobbes, o John Locke, o John Locke, o Jean-Jacques Rousseau e um outro que não é contratualista, que é o Montesquieu. Vocês que estão aqui, vocês assistiram aquelas aulas que eu disponibilizei no YouTube sobre o Thomas Hobbes? Né? Quem não assistiu, assista, porque caso contrário não vai conseguir fazer a V2, tá, gente? E lembre-se, os trabalhos que eu deixo disponibilizar, dificilmente vocês vão encontrar resposta na internet. Se vocês não assistirem as aulas que eu deixo disponível, não ler os textos que eu deixo disponível, não adianta ir lá naquele... Esqueci até o nome daquele programinha que vê resposta lá, que não vai encontrar lá, tá? Isso é coisa minha só. Isso aqui é só bruto, rústico, sistemático. Entendeu? Que deixa essas coisas assim para não ter como colar mesmo. Tá? Vocês têm alguma pergunta para fazer? É Braille, isso mesmo. Não vai adiantar jogar no Braille lá. Não vai ter as respostas, tá? E quem não está assistindo a aula aqui hoje, vocês avisam que eu vou deixar disponível no YouTube. Não sei se eu deixo... Se eu conseguir deixar hoje, ainda eu deixo hoje. Tá? Pede para assistir, porque se não assistir, não vai conseguir fazer o trabalho. Tá? Se não assistir ou se não ler os textos. Tá bom? Certo? Pode jogar no Braille, no Google, em qualquer lugar. Não vai ter as respostas lá. Tá? Então vamos aqui, ó, na outra videoaula que eu deixei preparada para vocês, foi sobre o John Locke, o Hobbes, que é o contratualista. Eu vou mudar aqui os slides aqui. Eu vou mudar lá para o que eu quero. Ó, nós já estudamos em sala de aula Platão, que defendia a sofocracia, tá bom? Tá? Aí depois de Platão, nós estudamos o Aristóteles. Aí nós já estudamos aqui pelas aulas remotas, com textos e vídeos que eu deixava disponíveis para vocês, tá? Que Aristóteles viu o homem como um animal político, tá? Nós estudamos esse conteúdo de Aristóteles. Só uma questão aqui de Aristóteles. O Aristóteles, aquela visão de que o homem é um animal político, é uma visão de Aristóteles. Por que para o Aristóteles o homem é um animal político? Porque por natureza nós somos um ser que nascemos para viver em sociedade, em comunidade. Né? E para que nós possamos sobreviver nessa sociedade, eu não posso ficar isolado dos outros. Então, Aristóteles vai ver a política como um fenômeno natural para o homem, ou seja, nós nascemos para viver em sociedade. Logo, essa sociedade ela deve ser organizada conforme essa natureza humana. Aí vem aquela expressão aristotélica de que nós somos homo politikon, ou seja, nós somos animais políticos. Tá? Essa é uma visão de Aristóteles que nós estudamos aqui. Tá? Aí nós vimos ali o Maquiavel, que nós estudamos, eu disponibilizei algumas aulas para vocês no YouTube, e outras aulas de outros professores. Tá? O Bodin nós não chegamos a estudar, mas só para vocês verem aqui, ele é um autor que defende que o governo esteja nas mãos de uma única pessoa. Ele escreve uma obra chamada República,
a qual ele vai defender o conceito ali de um soberano perpétuo e também absoluto. Porque para o Bodin, ele vai partir de uma teoria do direito divino dos reis, né? Como se os reis representassem, que a autoridade deles representasse a imagem de Deus na Terra. Então, para o Bodin, a monarquia seria a forma mais adequada para se constituir uma forma de governo, tá? Porque ele vai dizer o seguinte, ó, se a família ela tem um chefe, que é o pai, e o céu tem apenas um sol, o universo tem apenas um Deus. Então ele vai dizer que a soberania, que é a força de coesão social do Estado, só podia ser realizada plenamente se fosse num regime monárquico, onde o rei teria ali um poder absoluto, né? Está ligada essa ideia do Bodin, está muito ligada a uma crença que ele defendia, que é a necessidade de concentrar o poder totalmente nas mãos de quem governa, né? E o poder soberano, para o Bodin, ele só existe quando o povo se despoja do seu poder soberano que ele tem e transfere para um terceiro, que é quem? O próprio rei. Tá? Então, para o Bodin, o poder conferido ao rei, que vai se tornar soberano, é reflexo de um poder que vem de Deus, de um poder divino. Assim, os súditos, né, do rei devem obediência justamente ao seu soberano, ao rei, assim como devem a Deus. Tá? E o Hobbes é o que vai defender a ideia do Estado soberano. Ele é o primeiro contratualista que eu expliquei para vocês na aula, né? Por quê? Por que ele vai defender um contrato social, Thomas Hobbes? Porque em seu contrato natural, se o homem ele é livre e igual, logo essa relação entre os iguais, ela tem que ser arbitrada ali por alguém ou por alguma instância, como ele afirmava. Daí a necessidade de um acordo. Então, para o Thomas Hobbes, a sociedade ela surge através de um contrato social, diferente do que pensava o Aristóteles. O Aristóteles dizia que a sociedade, a política, ela surge porque os homens nascem naturalmente para viver em sociedade. Faz parte da própria natureza humana. Para os autores contratualistas, não. Tá? A sociabilidade para os contratualistas não é natural do homem. O homem, para esses contratualistas, eles não têm uma vocação para uma vida social, para viver em comunidade. Tá? Porque se eu deixar o homem viver conforme a sua natureza, o Hobbes vai dizer que cada homem vai encarar o outro como um ser que precisa ser dominado. Então, onde não pode haver um domínio de um homem sobre o outro, vai haver o quê? Os homens vão viver no seu estado de natureza, que é a competição, vai competir com o outro visando lucro, vai haver a desconfiança, né? Eu não vou confiar no outro, por isso eu vou atacá-lo, eu vou querer buscar a minha própria glória. Então, a consequência óbvia dessa disputa entre os homens no estado de natureza é justamente um estado de guerra de todos contra todos. Como diz o próprio Thomas Hobbes, estão vendo a imagem aí do lobo? Só avisa para mim, gente, que eu não estou vendo o chat. Sim, então, aqui o Hobbes é o autor daquela expressão de que o homem é lobo do próprio homem. Tá? Ou seja, o Aristóteles dizia que nós nascemos naturalmente para viver em sociedade. Nós somos um zoon politikon. Então, nós nascemos para viver em sociedade. Os contratualistas vão pensar diferente. Não, a sociedade ela é fruto de um contrato social. Os homens, naturalmente, eles não são bons. Tá? Se eu deixar o homem viver conforme o seu estado de natureza, para o Thomas Hobbes, ele vai querer dominar o outro e usar da violência contra o outro. Tá? Por isso que ele vai ter essa expressão aqui, o homem é lobo do próprio homem. Tem até uma música daquela cantora Peach, eu só não lembro o nome da música aqui, que ela fala que o homem é lobo do próprio homem. Ela parte de uma reflexão aqui do Thomas Hobbes. Não que ela seja filósofa, tá, gente? Só citei aqui porque às vezes vocês já conhecem essa música dela. Tá? Aí o Hobbes vai dizer o seguinte, ó, como que eu dou fim à brutalidade social primitiva do homem? Eu preciso da criação, segundo ele aqui, ó, de uma sociedade política que vai ser administrada por quem? Pelo Estado. Tá? Para isso, os homens vão ter que firmar o quê? Para dar fim a essa brutalidade aqui. Vão ter que firmar um contrato entre si. Né? Onde, neste contrato, o homem vai transferir o seu poder que ele tem sobre si próprio para um terceiro. Quem que é esse terceiro? O próprio Estado.
quando eu falo Estado aqui, não estou falando, ele está falando aqui de Estado como nós entendemos hoje, no sentido de Estado do Paraná, Estado do Rio Grande do Sul, não. Estado é no sentido ali do território do país, tá? Então, para que o governo impõe ordem, segurança e direção à vida conturbada social, é preciso que eu transfira o poder que eu tenho de governo sobre mim para um terceiro, que é quem? O Estado. E quem vai representar o Estado aqui? Vai ser um monarca, né? Vai ser um monarca ou uma assembleia. Aí vem aqui que a imagem, quem assistiu lá na videoaula, né? Eu expliquei essa imagem aqui do Thomas Hobbes. Depois vocês, quem não assistiu, procurem assistir lá, que essa imagem é como que ela fosse um texto, tá bom? Então, Hobbes ele vai defender um contrato social absoluto, né? Absolutista. O que é um contrato social absolutista do ponto de vista político? É você dar um poder ilimitado ao próprio Estado. Não pode haver nenhum poder acima do Estado para o Thomas Hobbes. Tá? Por isso que ele vai ser absolutista. Ele vai escrever essa obra aqui chamada Leviatã, onde ele vai comparar o Estado a uma criação monstruosa do homem, tá? Destinada a pôr fim à anarquia. O que é anarquia para ele aqui? É você não ter um poder que garante a ordem, é onde as pessoas vão viver no seu estado de natureza, né? Que vai acabar causando o caos aí da comunidade. E esse nome Leviatã, ele refere-se a um monstro bíblico, que foi citado aqui, ó, aqui embaixo, ó, o livro de Jó 40, 41, né? E diz assim lá no livro de Jó, sobre o Leviatã, né, que era um monstro bíblico, um monstro marinho. Diz assim, seu corpo é como um escudo de bronzes fundidos. Em volta de seus dentes está o terror. Seu coração é duro como a pedra e apertado como a bigorna do ferreiro. No seu pescoço está a força e diante dele vai a fome. Não há poder sobre a terra que lhe compare, pois foi feito para não, aqui tá não, mas é para, separei aqui errado, tá? Para não ter medo de nada. Então ele vai comparar esse monstro bíblico aqui ao Estado. Ele vai dizer o Estado não pode haver nenhum poder, né, na terra maior do que o Estado, tá? Maior que o soberano. E o Estado ele não pode ter sido feito para ter medo de nada. Tá? Então ele vai ter que governar as pessoas ali de forma ilimitada. Aí vai surgir os liberais, especialmente esse aqui, que é o que eu quero entrar aqui com vocês na aula de hoje também. Gente, amanhã, se não der tempo de eu terminar esse conteúdo hoje, qualquer coisa eu dou uma aula amanhã para vocês também, tá? Pode ser ou não? Pode, né? Mas eu vou fazer de tudo para terminar hoje mesmo, tá? Nem que a gente vai até um pouquinho mais tarde aqui, tá? Alguém tem algum compromisso até antes das 5h30 aí ou não? Boa tarde. Que hora que é o seu compromisso, José? Ah, não, beleza. Não tem problema não. Tranquilo. Aí depois você pega lá no YouTube daí, tá? Ah, aí, gente, voltando aqui, ó. O John Locke ele vai ser um outro contratualista, mas ele não vai defender um Estado absolutista. Ele vai ser o pai da filosofia política. Né? O pai da filosofia política, não, desculpa, o pai do liberalismo político. Assim como Hobbes, ele também refletiu sobre a origem do poder político. Né? E ele vai dizer que se eu congregar os homens no seu estado de natureza, eles vão viver o quê? Isolados. Mas ao contrário de Hobbes, que via aqui na natureza humana um estado de violência humana, o Locke vai fazer uma reflexão um pouco mais moderada. Ele vai ver que o homem ele não é bom, mas não é tão mal assim como pensava o Thomas Hobbes. Né? Ele vai dizer assim, ó, no estado de natureza, todos os homens eles são iguais, são livres e são juízes de suas próprias causas. E isso traz problema para o John Locke, para os relacionamentos entre os indivíduos. É neste contexto, para o John Locke aqui, que vai nascer o Estado. Qual que é a função do Estado aqui? É garantir aos indivíduos a segurança deles e os seus direitos naturais.
E o John Locke vai defender que o ser humano tem 3 direitos naturais, né? E aqui está a base do liberalismo político. Quando vocês ouvirem falar, tal indivíduo, ele defende uma ideia liberal. Quem que é o pai? Quem que é o criador dessa teoria do liberalismo político? É o John Locke. Existe o liberalismo econômico, que é o Adam Smith, tá? Que eu deixei um texto de apoio lá para vocês. Vocês podem depois ler sobre o Adam Smith, que não é conteúdo da nossa aula, mas eu deixei a mais lá para vocês, aqueles que têm interesse em compreender a teoria dele. Tá? Então, o John Locke vai dizer, ó, nós temos 3 direitos naturais: a liberdade, a igualdade e a propriedade, no caso, a vida. Tá? Então, nós temos 3 direitos: vida, liberdade e o direito à propriedade. Tá? Então, o John Locke vai dizer o seguinte, ó, qual que é a função do Estado? Tá? A função do Estado é justamente garantir que os homens tenham os seus direitos naturais garantidos, porque o John Locke vai dizer o seguinte, ó, ele vai até fazer uma questão ao Thomas Hobbes, que é o seguinte, se o homem ele é lobo do próprio homem, não pode o Estado ser governado, que vai ser governado por um monarca ou por uma assembleia, não pode esse monarca ou essa assembleia ser lobo do próprio homem. Se eu der poder absoluto ao Estado, a quem governa, o que vai acontecer? Eu posso perder a minha liberdade. Eu posso perder até mesmo meus direitos naturais. Então, John Locke vai limitar o poder do Estado. Tá? Limitar em que sentido? O Estado ele não deve governar as pessoas de forma absoluta, de forma ilimitada. O que o Estado tem que fazer é o quê? O Estado deve apenas regular as relações entre os homens e atuar como e atuar como juiz nos conflitos sociais, tá? Mas deve fazer isso de que forma? Garantindo as liberdades e os direitos individuais das pessoas. Então, quando vocês ouvirem que o Estado deve garantir as liberdades e os direitos individuais das pessoas, isso são ideais liberais, tá? Ideias de pensamento político liberal, tanto no que se refere ao pensamento de expressão, quanto à propriedade e atividade econômica. Então, o Estado ele tem que interferir o mínimo possível na vida das pessoas. O que ele tem que garantir para as pessoas é o quê? É garantir que a sua liberdade, a sua vida e a sua propriedade privada estejam garantidas. E o John Locke vai dizer que a primeira propriedade que nós temos é o quê? O nosso próprio corpo, a nossa vida. Tá? Diante disso, cabe ao Estado garantir aos homens o direito à sua própria vida, porque é dentro da sua propriedade que ele vai ter a sua vida e a sua liberdade garantida. Até hoje, né, se a gente for analisar a questão do ponto de vista do direito, o Estado, para entrar dentro da sua propriedade privada, ele precisa de uma autorização judicial. Ninguém pode invadir a sua propriedade privada, né, ou invadir ou adentrar dela sem a sua permissão. Por quê? Porque hoje no direito tem uma lei que garante aos indivíduos o seu direito ali à propriedade privada. Isso é um ideal liberal. Tá? Até aqui, sobre o pensamento do John Locke, alguma dúvida? Não? Nenhuma? Não? Ana Lívia falou não ali no chat. Então, vou continuar, tá? E o último contratualista aqui é quem? O Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau ele tem uma teoria muito interessante que ele é considerado ali o pai da democracia moderna. Por quê? Porque assim como o Hobbes e o Locke, ele também vai ser um pensador moderno que vai também formular uma teoria contratualista. Gente, ó, são 3 autores contratualistas. O Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Ok? Então, o Jean-Jacques Rousseau vai escrever um livro chamado Discurso sobre a Origem das Desigualdades, onde ele vai ali descrever sobre a valorização da vida natural dos homens. Aqui tem uma imagem aqui. Ele vai dizer que o homem, no seu início, ele era bom. Diferente do Hobbes e do John Locke, ele vai ver que o homem
na realidade, no seu estado de natureza, ele era bom. Era o bom selvagem, como alguns afirmam, né? Então ele diz o seguinte, ó, daí o que ocorreu para que esse homem deixasse de ser bom? Quando surge a propriedade privada, alguém chega e fala, isso aqui é meu. Aí o Rousseau vai dizer, ali surge a relação entre servo e senhor, senhor e servo, ou senhor e escravo. Aí, quando surge a propriedade privada, os homens começam a fazer o quê? Os homens começam a escravizar os outros. E ali, ele vai dizer depois, ele tem uma frase muito famosa, que ele diz o seguinte, o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Tá? Então, no contrato social, o que o Rousseau defende? Ele defende o seguinte, ó, eu não tenho como mais voltar, né, ao meu estado natural, aquela pureza que era desfrutada pelo homem selvagem. Né? Então ele vai fazer aqui uma exaltação à liberdade que o homem selvagem teria desfrutado na pureza do seu estado natural. Tá? Então ele vai dizer o seguinte, não tem como voltar a isso mais. O que eu tenho que fazer agora para fazer com que os homens vivam, né, em sociedade? Ele vai defender um contrato social, porém, que o poder político, né, o único fundamento do poder político é esse pacto social onde cada cidadão, aqui começa a surgir os termos cidadão, tá? Também existia na Grécia Antiga, mas na Grécia Antiga você ser cidadão era você pertencer ali a uma comunidade, a uma polis, tá? Aqui os modernos vão usar o termo cidadão, mas de uma forma mais individual, tá? Então ele vai dizer assim, ó, que o pacto social, onde o cidadão vai dar legitimidade a esse poder político, né? Esse poder político, esse pacto social, né? O povo só vai poder submeter e concordar à sua vontade particular se ela for restringida aqui à vontade geral. Então o Rousseau vai defender o seguinte, ó, como que eu, como cidadão, posso obedecer ao poder político? Eu tenho que submeter a minha vontade particular à vontade geral. Aqui nasce aquela ideia de vontade geral, que é a vontade da maioria. Tá? Então, Rousseau vai dizer que cada homem, como cidadão, ele só deve obediência ao poder político se este poder político, do qual vai representar a vontade geral, representar justamente a vontade geral do povo ao qual ele pertence. O compromisso aqui para o Rousseau, de cada cidadão, é com o seu povo. Ele só vai ter compromisso com o poder político, com aquele que governa, se ele representar a vontade da maioria. Ele vai ser totalmente contrário aqui ao que pensava o Thomas Hobbes, que era absolutista. Você dá poder absoluto a um monarca ou uma assembleia. Tá? E o Rousseau vai dizer, ó, eu só posso obedecer aqui a um poder político se ele representar a vontade da maioria. Então, para o Rousseau, o povo é a fonte legítima da soberania do Estado. Tá? Qual que é a fonte legítima de qualquer poder que representa cada um de nós? Qual que é a fonte legítima? Um prefeito, um vereador, um governador, um presidente, deputados e senadores. Usar termos atuais aqui. Qual que é a fonte legítima desses poderes que vai representar dentro do Estado? A fonte legítima é o povo. Tá? Então, eles têm que fazer aquilo que o povo deseja que seja feito. Ou seja, eles têm que representar a vontade da maioria para o Jean-Jacques Rousseau. Aqui ele cria um termo chamado de desobediência civil. O que é a desobediência civil para o Rousseau? Quando que eu devo deixar de obedecer um poder político? Quando esse poder político não cria leis ou não obedece à vontade geral do seu povo. A vontade geral é soberana do povo. O povo já submete a sua vontade particular a uma vontade geral. Assim, aquele que governa também deve submeter à vontade geral do povo a qual ele pertence. Então, o Rousseau vai dizer o seguinte, assim, ó, cada cidadão ele passa a assumir ali obrigações em relação à comunidade política, sem estar submetido à vontade particular de uma só pessoa. Tá? Então, o que vai acontecer? Unindo-se a todos ali, ó, cada cidadão só deve obedecer às leis, aqui, ó, ele só deve obedecer às leis, que por sua vez devem exprimir a vontade geral. Logo,
para o Rousseau, você respeitar as leis é você estar obedecendo à vontade geral. Você obedecer à vontade geral do seu povo é você buscar respeitar a si próprio. E nisso está a prática da cidadania, que vai se basear no quê? No bem comum. Tá? Então, nesse aspecto aqui, o Jean-Jacques Rousseau ele vai ter uma teoria muito interessante, que é o que vai pautar a democracia moderna nossa hoje, né? Que ela é pautada na vontade geral, tá? Onde as vontades particulares devem estar submetidas à vontade geral do seu povo. Tá bom? Aí depois desse autor do Rousseau tem o Montesquieu. Antes de entrar no Montesquieu aqui, quero ver se vocês têm alguma dúvida aqui. Não? Ninguém tem dúvida? Perguntar alguma coisa? Fale-se agora ou cale-se para sempre, hein, gente? Deixa eu arrumar meu bonezinho do Bruto Rústico Sistemático aqui. Estou cada vez mais matuto. Nenhuma dúvida, gente? Então vamos para o último autor aqui e a gente termina a aula de hoje com ele, que é justamente o Montesquieu. Montesquieu é um autor muito interessante, ele não é um autor contratualista, tá? São apenas 3 contratualistas: Hobbes, John Locke e Rousseau. O Montesquieu, ele é um autor da teoria moderna que hoje, de certa forma, é o que idealiza as democracias ocidentais, tá? Onde ele vai defender que uma divisão de poderes. Por que ele vai defender a divisão de poderes? Ele, no seu período, veja que ele é um autor aqui, ó, como está aqui, ele nasce em 1689 e morre em 1755. Então, ele é um autor aqui que ele vivia na época que e ele chegou a analisar o abuso que tinha nas monarquias, né, do seu tempo. Né? Então, como que eu, digamos assim, acabo ou busco evitar o máximo possível os abusos que ocorrem nas monarquias absolutistas? Então, ele vai defender a divisão do poder político em 3 instâncias. Aqui estão algumas imagens, ó. Poder executivo, o legislativo e o judiciário. O que representa o poder executivo? Por exemplo, alguém pode falar para mim quem que é o poder executivo da cidade onde vocês moram? Quem que representa? Prefeito, muito bem. Quem que representa o poder legislativo na cidade onde vocês moram? Pode falar, gente, que eu não estou no chat. Isso, Tainá, muito bem, os vereadores. Né? Os vereadores é que representam o poder legislativo. E quem que representa o poder judiciário? Quem pode dizer alguma coisa aí? Onde é a comarca judiciária de vocês aí na cidade de vocês? Quando vocês têm que entrar na justiça, qual que é o lugar que vocês têm que ir? Porque aí em Sertanejo e Heliópolis não tem fórum. Onde vocês vão? Aqui, Oi? Fala, Ana. Cartório? Não. Não, cartório não. Vocês vão entrar na justiça contra alguém, por exemplo, contra um prefeito. Onde vocês têm que entrar na justiça? Digamos lá que o prefeito cometeu algo ilícito e você, como cidadã ou um vereador que representa o povo, tem que fazer o prefeito cumprir a lei. A quem que ele vai recorrer? Ao juiz, é isso mesmo. O Emilene, onde que é a comarca de... Você mora onde? Sertanejo ou Leópolis?
Onde é a comarca de vocês? Cornélio, exatamente. Vocês têm que ir lá no Ford Cornélio ou, no caso aí, os vereadores. Então, ó, o poder legislativo, judiciário e executivo para o Montesquieu, eles têm funções diferentes. E nenhum deles pode, por exemplo, quem representa o poder executivo não pode ser, no caso, legislativo nem judiciário. Ele não pode representar os três poderes. Para o Thomas Hobbes, como ele defendia um poder absoluto e limitado, o rei representava esses três poderes aqui. Ele executava, elaborava e aprovava as leis e aplicava as leis. Então, qual que é o papel do prefeito, do executivo, no caso aqui, de um governador, um presidente, que é o nosso caso brasileiro? São poderes executivos. Eles têm que executar as novas decisões relativas à administração pública. Tá? É ele que vai executar as normas, vai executar as decisões que vão ser relacionadas à administração pública. Qual que é a função do legislativo? Elaborar e aprovar as leis, ou seja, ele além de elaborar e aprovar leis, ele vai fiscalizar o executivo. Função de vereador, deputado, senador é isso aqui, gente. Não é levar povo para lugares aí ou fazer outras coisas. É fiscalizar o executivo. Um exemplo para vocês aqui, ó, prático. Digamos que eu tenho que o executivo tem que executar uma norma ali, uma lei, que diz o seguinte: todo prefeito, governador e presidente tem que investir 25% do seu recurso em educação. Ele só está destinando 20% do recurso. Quem tem que fiscalizar isso aí? O legislativo. Tá? Então, o legislativo vai fiscalizar ali, ver se ele está realmente aplicando os 25%. Mas ele só está aplicando 20%. A quem que o legislativo vai socorrer? Ele vai recorrer ao judiciário. O judiciário ele vai agir quando ele é, segundo Montesquieu, digamos ali, ele é provocado. O que é um juiz para o Montesquieu? O juiz é a voz da lei. Tá? É ele que vai fazer com que o legislativo, e também até mesmo o legislativo, aplique as leis. Tá? Então, a função do judiciário é fazer que o prefeito, ou o presidente, ou um governador cumpra os 25% de investimento em educação. Se ele não cumprir, não executar essa norma, essa lei, esse poder judiciário é que vai fazer ele aplicar a lei. Então, se você, como cidadão, por exemplo, está vendo alguma irregularidade e o legislativo não está agindo conforme a sua função, a quem que o cidadão tem que recorrer? Ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, tá? Ao promotor, que vai lá e faz a denúncia, certo? Você denuncia na promotoria pública, né? Vai num promotor, por exemplo, Rancho Alegre é Uraí, Sertanejo e Leópolis é Cornélio, tá? Hoje em dia tem até 0800 para você estar ligando, fazendo denúncias de qualquer ato ilícito aí que tanto o legislativo e o executivo acabam fazendo de errado, né? Porque daí o poder judiciário ele só vai fazer esses poderes aqui executar e elaborar e aprovar as leis conforme as leis, se ele for provocado. Se ele não souber da denúncia, ele não tem como fazer com que esses indivíduos aqui apliquem as leis. Então, o John Locke, o Montesquieu vai dizer, cada poder desse aqui tem que ser independente. Então, Montesquieu ele vai ser o autor de umas teorias modernas mais interessantes do Estado moderno, que é a divisão funcional dos poderes. Tá? Essa divisão funcional dos poderes aqui, quem representa o poder executivo, não pode ao mesmo tempo representar o legislativo e o judiciário. Lembra, eu vou dar um exemplo para vocês. Se um juiz ele quer participar de um cargo eleitoral, o que ele tem que fazer? Tem que deixar o poder judiciário e entrar numa disputa do executivo. Ele não pode exercer os dois ao mesmo tempo. Então, eles são poderes independentes um do outro. Tá? Isto é a democracia moderna. Poderes que são independentes, que cumprem e executam ali funções diferentes uns dos outros. Entender essa teoria aqui do Montesquieu? Essa teoria do Montesquieu é o que, de certa forma, fundamentou a democracia moderna a qual nós vivemos hoje. Hoje, na cultura ocidental, todas as democracias modernas ocidentais, elas têm essa divisão de poderes ali, né? Onde você tem um poder
legislativo, executivo e o judiciário. Tá? No caso federal, quem que representa o legislativo? O legislativo representa os deputados federais e os senadores. Eles que representam o nosso poder legislativo. E eles não podem elaborar e criar leis contrárias à Constituição Federal que nós temos também. Tá? Se eles criar toda lei que um deputado federal cria, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, vai avaliar se aquela lei que eles criaram é ou não constitucional. Eles não podem estar criando qualquer lei aí também não. Eles podem até mudar textos da Constituição, elaborar uma nova Constituição, tudo, mas isso é um outro processo mais longo, né? Muito mais demorado. Eu sempre falo o seguinte, que muito mais importante que votar num executivo é você saber votar muito bem num legislativo. Porque se o legislativo for ruim e o executivo for bom, vai dar ruim. Agora, se o executivo for ruim e o legislativo for bom, você tem como cobrar mais. Tá? O ideal seria os dois poderes serem bons, né, do ponto de vista político. Tá? Mas é muito importante a gente saber votar bem para o legislativo. E o legislativo, principalmente o legislativo federal, estadual e municipal. Federal muito mais ainda porque ele vai criar e elaborar leis que vai valer para todo o território nacional. O estadual vai elaborar leis ou aprovar leis que vai valer para o nosso território aqui no estado. O vereador para o nosso município. Tá? Então é muito importante a gente saber escolher bem quem vai representar, porque qualquer aprovação de leis e elaboração de leis erradas vai prejudicar o povo como um todo. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Nenhuma, gente? Se não tiver, eu vou encerrar a gravação da aula aqui agora. E deixa eu encerrá-la aqui então daqui a pouquinho. Gente, ó, então a aula de hoje foi isso. Amanhã eu vou deixar para vocês uma V2, tá bom? Vocês vão fazer essa V2 para mim na aula de amanhã. Alguém sabe tirar foto nossa aí ou não? Eu estou no computador aqui, eu não sei se eu consigo tirar foto. Alguém sabe tirar aí ou não? Aí vocês têm que aparecer na câmera aí e tirar uma foto nossa. Alguém pode fazer isso ou não? Não tem problema não. Mas daí o pessoal que está com a câmera desligada aí tem que ligar a câmera. Quem que pode tirar para nós aí essa foto? Que daí depois eu mando para as pedagogas também, que elas pedem quando faz aula mandar. Você tira aí, José Augusto? Então vai, liga a câmera aí, gente. Liga a câmera aí. Tem medo de aparecer não. Tainá, Ana Flávia, Milene, Giovana, Maria Luísa, Nathalie, a Natália Mena, Tainá, liga a câmera de vocês aí. Aê, ó. Vai, Zé Augusto, tira uma foto. Nossa, o povo parece estar com medo de tirar foto ou eles não estão assistindo a aula, né? Porque eu acho que a probabilidade deles não estar assistindo a aula, né? Hoje você mata a aula aqui, ó. Você desliga a câmera e o fone, ninguém sabe se você está ali ou não mesmo. Giovana, Emilene, Ana Flávia, cadê vocês? Ah, apareceu aí, ó. Ô, Giovana, cadê você? Ana Flávia, Maria Luísa. Tira aí, Zé, pra nós. Deixa eu ver, o boné bruto, russo, sistemático tá aparecendo aí ou não?
Pronto, você manda no meu celular depois? Eu vou deixar o número. Você tem ele ou não? Tem? Então beleza. Então manda lá depois. Falou, gente. Então amanhã deixarei o trabalho lá para vocês. E feliz Dia dos Estudantes, tá bom para vocês?